Sejam bem-vindos a mais uma aula com a teoria de gestão de projetos, parte da disciplina de projeto integrador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia, do curso de Integrado em Mecânica, terceiro. Então, nessa aula 2 de projeto integrador, a gente vai falar um pouquinho mais de definições associadas ao campo de estudo da gestão de projetos. Então, continuando nas definições e conceitos, eu começo a falar sobre o ponto onde a gente parou na aula anterior. Né? Eu falei para vocês que a gente ia explorar mais o conceito de ciclo de vida de um projeto. Tá? E o ciclo de vida de um projeto está associado à definição que a gente tinha dado do projeto como uma atividade temporária, né? Uma mobilização temporária de esforços para obter um resultado único. Tá? Então, deixa eu sumir aqui para vocês enxergarem melhor. Então, o ciclo de vida do projeto, como a gente destacou no finalzinho da aula passada, o projeto, por ser uma coisa temporária, ele tem que passar por um início e por um fim. Então, o projeto sempre vai começar com uma fase de iniciação. Em seguida, a gente tem uma fase de organização e preparação do projeto. Ele passa por uma fase de execução e, finalmente, por uma fase de encerramento. Tá? Ao longo de todo esse caminho, a gente tem tarefas de monitoramento e controle. Tá? Então, na fase de início do projeto, a gente tem uma certa quantidade de atividades a realizar, que estão associados à organização inicial desse projeto, a definição do que a gente vai fazer, a definição de escopo passa muito por esse começo de início do projeto, e uma organização do sistema de trabalho que a gente vai passar. Tá? Muito disso está acontecendo lá no início do projeto. Uma vez que a gente passa da fase de iniciação do projeto para a fase de organização e preparação, a gente começa a falar de outras atividades que a gente tem. A gente aumenta a nossa carga de planejamento, a nossa carga de mobilização de recursos para projetos, né, efetivamente, para desenhos, para esboço. Então a gente começa a se preparar para aquilo que a gente vai fazer mais para frente. Né? A gente começa a organizar as tarefas, como é que a gente mobiliza os recursos da empresa, quando é que a gente utiliza esses caras. Né? Então é uma fase de um planejamento muito intenso do que vai ser feito. Tá? A gente mobiliza mais recursos, a gente começa a se envolver mais fortemente no projeto dentro dessa fase de organização e preparação. Uma vez que a gente definiu como que a gente vai trabalhar, né, feitos os esboços, os desenhos, as peças, a configuração de tudo que a gente vai fazer quando a gente está falando de projetos de produtos, a gente passa para a execução efetivamente. Então a execução envolve a produção efetiva dessas peças, a montagem, o teste dessas máquinas, a montagem dessa máquina dentro de uma linha, né? Isso tudo está mais associado à execução do projeto. A gente tem um grande dispêndio aí de recursos e de tarefas de fazer coisas que tinham sido planejadas nas etapas anteriores. Tá? Então, ao longo de tanto a fase de organização quanto a fase de execução, a gente tem que ter tarefas de monitoramento se as coisas estão saindo como planejado. Tá? Na fase de organização, a gente define mais ou menos um caminho a seguir, e na fase de execução, a gente tenta seguir aquele caminho inicial, mas ao longo de todo esse processo, a gente tem que monitorar e controlar se a gente está conseguindo seguir. Né? Tinha definido um cronograma, o tempo inteiro eu tenho que ficar esperto para ver se eu estou conseguindo cumprir esse cronograma e conseguindo levar as atividades a cabo no ritmo que eu estava esperando inicialmente. Tá? Então, a fase de organização e de execução, elas estão o tempo inteiro sendo monitoradas e controladas. O que acontece se há algum tipo de desvio? A partir do momento que há algum tipo de desvio, a gente passa a replanejar. Então, se eu estou já na fase de execução e percebo que alguma coisa saiu, a gente pode voltar para a tarefa de organização do projeto, para replanejar esse cara e a gente seguir adiante. Tá? Finalmente, uma vez que a gente obteve o nosso resultado esperado, ou que a gente, né, como a gente tinha visto na primeira aula, ou que a gente percebeu que não vou conseguir obter aquele resultado esperado, é muito importante a gente passar para as tarefas de encerramento do projeto. Nos dois casos, é muito importante a gente ter uma tarefa formal de encerramento do projeto, e nessa tarefa de encerramento do projeto a gente está documentando o que aconteceu. Tá? Então, seja se o projeto deu certo, se o projeto deu errado, a gente vai ter muitos relatórios para fazer no final. Se o projeto deu certo, a gente vai ter tarefas associadas à entrega dos produtos ao cliente, né, entrega do serviço, começar a comercialização dos resultados únicos que são esperados com esse projeto. Então, nessa tarefa de encerramento, a gente está finalizando o ciclo, né? A gente criou alguma coisa, um resultado único, e com esse resultado criado, ele pode ser colocado no mercado, por exemplo, se for algo a ser vendido, ou implementado, se for algo mais social, né, menos envolvendo trocas monetárias. E na fase de encerramento, então, a gente vai documentar como que foi esse processo. Faço um relatório, consegui seguir o meu cronograma, não consegui, o que deu certo, o que deu errado, né, o que foram as variações a partir do planejamento inicial. A gente tem diversas tarefas associadas nesse encerramento do projeto. Tá?
Então, ao longo do projeto como um todo, né, dessas fases diferentes de vida do projeto, a gente tem diferentes níveis de custos e de pessoal para cada uma dessas fases. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês, vou mostrar para vocês um gráfico, tá? E nesse gráfico a gente está falando bastante sobre isso, né? A gente, no eixo vertical ele vai mostrar o nível de mobilização de recursos que a gente tem, então quantas pessoas que estão envolvidas e quanto dinheiro e recursos outros estão envolvidos nesse projeto em cada uma dessas fases. E nesse gráfico também é bastante interessante que fica bem definido, né, a necessidade de documentação, né, como que a gente registra as coisas que estão acontecendo em cada uma dessas fases e quais são os documentos que marcam as transições entre fases, né? O que marca o fim dessa fase de iniciação do projeto, o que marca o fim da fase de planejamento, o que marca o fim da fase de execução e depois a fase de encerramento. Tá? Então, deixa eu sumir aqui para mostrar para vocês, né? Então fica muito claro, vou tentar mostrar aqui com o mouse para vocês. Essa fase de iniciação de projeto é uma fase de pouco envolvimento de pessoal e de custos. Tá? A gente está primeiro definindo o que a gente vai fazer, vai começar a definir qual que vai ser a equipe e tal. Então, por enquanto, a gente tem poucas pessoas envolvidas, a gente está aqui numa fase muito inicial. A partir do tempo, na hora que a gente definir o que a gente vai fazer, a gente tem um termo de abertura do projeto. É um documento que tem um formato padrão, se vocês quiserem procurar, vocês encontram facilmente. Tá? E nesse termo de abertura de projeto fica bem definido o que é o escopo do problema, né? O escopo do projeto de vocês. Definido esse escopo, a gente começa a entrar na fase de organização e preparação, onde começam as tarefas muito associadas à gestão de projetos mesmo, que a gente tinha falado anteriormente, né? O planejamento do que vai ser feito mais para frente. Então, à medida que a gente está planejando a utilização de recursos e a utilização de tempo que a gente vai ter ao longo do tempo, a gente tem mais gente que está sendo envolvida, né? Mais gente está sendo mobilizada aqui dentro. Dentro dessa fase de organização e preparação também, né, quando a gente está falando de projetos industriais, a gente já está envolvendo engenheiros e técnicos para começar a fazer a concepção do produto, né, definir como que o produto vai resolver aquele problema. Aqui eu defini, né, nesse termo de abertura de projeto, eu defini o que é o problema, o tamanho do escopo, né? E uma vez que a gente entrou na fase de organização e preparação, a gente vai, em conjunto com a equipe, né, que está sendo cada vez mais envolvida, subindo o nível de envolvimento de pessoal, a gente vai definir como que a gente vai abordar esse problema, né, fazendo esboços, pré-projetos, anteprojetos e tal. Então, uma vez que a gente está nessa fase de organização e preparação, cheguei numa definição de uma forma de trabalho consistente, é o que a gente chama de plano de gerenciamento do projeto. Ele inclui uma previsão, é outro documento que tem um formato definido, né, que a gente pode explorar depois, se vocês quiserem fazer a partir de um formato padrão. Ele envolve o planejamento de cronograma, de uso de recursos, planejamento financeiro, né, tabela de responsabilidades, quem que vai fazer o que em que momento desse projeto. A gente tem muitas vezes os conceitos de solução bem definidos aqui no plano de gerenciamento de projeto. Tá? Uma vez que a gente entrou na execução de trabalho, a gente está falando já em produção efetivamente, né, quando eu estou falando de projetos que envolvam produção, estou falando de produção mesmo, né, gente trabalhando efetivamente, finalizando desenhos, encaminhando para produção, comprando material, transformando, usinando, montando peças, montando subsistemas dentro de uma máquina. Tá? Então, todas essas tarefas estão na fase de execução do trabalho. Na hora que acabou a fase de execução do trabalho, eu tenho um marco também nesse projeto, que são as entregas aceitas. Tá? Então, o que são as entregas aceitas? Se eu estou fazendo um produto, eu estou entregando um produto para alguém, e esse alguém que está recebendo o produto, ele atesta que esse produto está funcionando da forma como tinha sido projetado anteriormente, tá? Por exemplo. Mas existem outros tipos de entregas, né? Você pode ter um projeto de criação de um livro, por exemplo, de um texto, alguma coisa. Então, seja quem for que for avaliar esse resultado final, ele avalia o resultado final do seu projeto nesse ponto aqui, tá? Uma vez que eu entreguei esses produtos, não quer dizer que acabou o meu trabalho, né? Eu tenho aquela tarefa de documentar o que foi acontecendo. Então, à medida que a gente vai desmobilizando as pessoas, né, que acabou a execução do trabalho, vai reduzindo o envolvimento de pessoal, ele volta a zero. E no final do projeto mesmo, a gente arquiva quem são esses documentos do projeto. Tá? Então, o tempo vai se deslocando aqui do lado esquerdo até o lado direito, à medida que a gente vai passando por essas fases diferentes. Ao longo de, como eu tinha falado para vocês, ao longo de toda a organização, preparação e execução do trabalho, a gente tem tarefas de monitoramento e controle. Pode ser que a gente pule, né? A gente já estava numa fase de execução, mas a gente tenha que voltar e fazer tarefas de organização e preparação novamente em algum ponto. Tá? Então, uma mensagem importante desse gráfico e desse assunto nesse momento é que planejamento é fundamental. Tá? Então, quanto antes e quanto melhor você se preparar mais cedo no projeto,
menos são os riscos e os custos envolvidos para qualquer tipo de mudança. Então, se você estiver bem preparado, você não vai ser pego de surpresa com nada que aconteça. Tá? Então, basicamente, o que estou mostrando nesse segundo gráfico é isso. Né? Quanto mais passa o tempo de projeto, eu decidi que eu vou fazer uma mudança já perto da data de entrega do projeto, é alguma coisa que tem muito custo, né? Muito caro para eu fazer essa mudança. Tá? Então, quanto melhor for o planejamento que a gente tem, as incertezas elas caem, né? Mais para o final do projeto a gente vai caindo com o nível de incerteza. Tá? Então, uma coisa importante da gente fazer é diferenciar o que são projetos e o que são operações. Tá? Então, a gente vinha falando bastante de projetos, mas a partir do momento que vocês trabalharem numa empresa, alguns de vocês talvez já trabalhem, né? Muitos de vocês vão perceber que existe essa distinção. De que a empresa pode empreender projetos que tem um tempo definido, né? Lembra sempre daquela definição, tempo definido para obter um resultado único, e ao mesmo tempo a empresa tem operações. Então, uma empresa que produz chapas de aço, por exemplo, a produção de uma chapa de aço não será um projeto. A produção de uma chapa de aço é a razão de existir dessa empresa, é a operação dessa empresa. Tá bom? Então a gente vai diferenciar bem claramente o que são esses dois conceitos. Tá? Então toda empresa ela segue uma rotina para realizar os seus objetivos. Tá? Então essa rotina, né, a produção de pães numa padaria, a produção de chapas de aço numa empresa que é feita para isso, tá? Essas são as rotinas do dia a dia da empresa. Produzir, então, um pão para uma padaria não pode ser um projeto. Isso é o que a gente chama de operação. Isso é uma coisa que é constante no tempo. A forma que você vai operar essas coisas não muda de tempo a tempo. Né? Você vai produzir o pão praticamente da mesma forma ao longo do tempo. Os projetos, por outro lado, como a gente tinha falado anteriormente, eles têm um encerramento definido. Então, a partir do momento que eu cheguei naquele resultado único, ou eu percebi que aquele resultado único não é atingível, eu encerro o meu projeto. Ao encerrar esse projeto, ele deixa de existir. Tá? Então, isso faz com que a maneira que a gente tenha que lidar com essas duas coisas seja diferente. Tá? Então, para as operações, como é uma coisa que seja alguma coisa constante no tempo, não faz sentido eu ficar discutindo, né, se tem um processo de iniciação e um processo de encerramento. Né, os processos de operações, eles são ciclos fechados, né, um ciclo PDCA. Né, isso é muito clássico, né, na literatura de administração. Se algum de vocês for estudar administração, vocês vão ver bastante isso, que é um ciclo de planejamento, de execução, de conferência e de tomar ações para voltar a planejar lá no começo. Tá? Então essas operações têm um ciclo fechado, elas não têm nem entradas e nem saídas. Né? Isso é o tempo inteiro, a operação de uma empresa gira ao redor de um ciclo como esse. Por outro lado, o projeto, né, ele também tem tarefas similares. Né? A gente também falou, quando a gente falou de projeto, a gente falou que a gente tinha tarefas de planejamento, falou que tinha tarefas de execução e tarefas de monitoramento e controle. Só que o que muda no projeto? Né? Por conta da dimensão temporal, a gente tem uma mudança conceitual importante. Então, quando a gente fala de projetos, a gente tem tanto uma entrada quanto uma saída. Tem aqueles processos de iniciação que a gente falou anteriormente, né, documentação, de formalização de tamanho de escopo e tal, quanto processos de encerramento, que é a documentação final do projeto e tal. No meio desse caminho, a gente tem processos de planejamento e de execução, todo mundo abraçado por processos de monitoramento e controle. Então, o que mudou de operações para projetos? Operações são coisas que vão continuar existindo para sempre dentro da empresa, operações muito similares. Tá? E projetos são coisas que têm um tempo definido. Então, eu tenho que cuidar, né, na diferença de como que eu lido em operações e projetos, eu tenho que cuidar muito nos projetos com essa dimensão temporal, para eu ter processos de iniciação bem definidos e processos de encerramento bem definidos, para que essa mobilização de recursos seja temporária. Tá? Então, vamos seguindo aqui adiante. Tá? Então, quando a gente tem projetos complexos, é muito comum a gente dividir projetos complexos em fases. Tá? Então, essas fases elas podem ser organizadas de formas diferentes. Então, depende das características do projeto, vai ter projetos que eu sou obrigado a fazer uma relação sequencial. Tá? Então, numa relação sequencial, obrigatoriamente, eu tenho que começar com uma determinada fase do projeto antes de passar para outra. Tá? Então, classicamente, construir uma casa, eu tenho que começar pela fundação, eu não consigo fazer a fundação e o telhado ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho que começar pela fundação da casa para depois fazer a alvenaria e depois pensar no telhado. Né? Então, essa é uma forma clássica de você pensar numa relação sequencial de projeto. Tá? Só que tem outros projetos. Tá? Então, isso aqui é só uma representação, tá, de algo sequencial. Tá? Uma tarefa tem que acabar antes da outra fase de projeto começar. Tá? Mas outra relação possível para os projetos é uma relação sobreposta. Tá? Uma relação para a qual o projeto pode ter mais de uma fase acontecendo ao mesmo tempo. Então aqui eu apareço para vocês para explicar para vocês que
o projeto que vocês estão fazendo claramente é um projeto que permite uma relação sobreposta entre as tarefas, certo? A gente vai ter diferentes partes do projeto rolando ao mesmo tempo. E isso não vai impedir o projeto de acontecer. Qual que é a vantagem da gente utilizar uma relação sobreposta? Tá? Se cada fase do projeto tem uma duração de tempo definida, e eu posso ocupar, se ao mesmo tempo eu posso ter várias fases acontecendo ao mesmo tempo, eu reduzo o tempo total de conclusão do projeto. Numa relação sequencial, como é que seria? Eu tenho um processo que demora esse tanto de tempo, o próximo demora outro tanto, e o próximo demora outro tanto. Então, eu já sei, né, o tempo mínimo de conclusão desse projeto é a soma dos tempos dessas fases individuais, se o cronograma sair como planejado. Na hora que eu consigo passar para algo sobreposto, eu consigo enxugar o tempo total. Né? O meu tempo total do projeto não vai ser a soma dos projetos, das fases individuais, porque tem fases acontecendo ao mesmo tempo com diferentes pessoas trabalhando sobre ela. Tá? Ele permite uma compressão de cronograma. O que é o lado ruim, vamos dizer assim? Tá? O lado ruim é que eu tenho mais incertezas. Né? Então, tenho diversas fases que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma está dando super certo e outra está dando super errado. Então, em algum momento, muito possivelmente, essas fases vão ter relação entre elas. Né? Algum produto intermediário de uma dessas fases vai conversar com o produto intermediário dessa outra fase. Na hora que essas duas coisas acontecerem e houver um descompasso de cronograma, pode haver um risco dessas coisas não estarem casando mais. Tá? Então existe esse risco quando a gente tem uma relação sobreposta das fases de projeto. Tá? Então, a partir das diferentes características de organização temporal, a gente pode falar em ciclos de vida de projetos que são preditivos, iterativos ou adaptativos. Eu não vou entrar nesses conceitos aqui, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem ir atrás do que são esses ciclos de vida de projetos dessas diferentes naturezas. Tá? O que eu queria destacar antes de passar adiante, né, é que para cada uma das fases representadas nesses dois tipos de projeto, tanto os projetos sequenciais quanto os projetos sobrepostos, cada fase de projeto tem a mesma natureza de um projeto. Você percebe que para cada um deles você tem uma fase de iniciação e encerramento, uma fase de planejamento e execução, tudo isso perpassado por uma fase de monitoramento e controle. Tá? Então, dividir projetos complexos em fases, na verdade, é pegar um projeto grande e dividi-lo em subprojetos. E cada um dos subprojetos tem a mesma natureza, tá? Esforço temporário com um objetivo bem definido. Cada uma dessas fases tem resultados bem definidos que colaboram para a conclusão do projeto como um todo. Outra coisa que a gente vai precisar saber, né, é definir o que são processos. Tá? Então, processos são coisas que acontecem dentro de uma empresa, então são conjuntos de ações e atividades relacionadas que são executadas para obter um resultado pré-especificado. Tá? É como se fosse uma caixa preta, você vai ter entradas e saídas, né, e o que acontece dentro dessa caixa preta é o processo. Né? Como é que você processa as informações que você recebeu de entrada, você processa essas informações que você recebeu de entrada para gerar a saída definida. Tá? Então, os processos podem ter diversas naturezas. Tá? Os processos eles envolvem tanto entradas, saídas e as ferramentas e técnicas que você vai utilizar para fazer essa transformação. E os processos estão presentes tanto nas operações quanto nos projetos. Tá bom? Então, eles estão presentes no dia a dia da empresa, na parte operacional, quanto na gestão e execução de projetos. Vamos focar aqui especificamente, como a gente está falando de ferramentas de gestão de projetos, a gente vai falar um pouco dos processos de gerenciamento de projetos. Tá? E dentro do nosso contexto da disciplina, a gente vai, inclusive, fazer essa separação do que é o processo de gerenciamento de projetos e os processos orientados a produtos. Tá? Nos dois casos, são processos que estão envolvidos dentro de um contexto de projetos. Certo? Só que a gente está separando o que é organização de projeto do que é efetivamente desenhar um projeto, projetar, fazer dimensionamento. Tá? A gente está separando a parte que é mais administrativa, que é o que são os processos de gerenciamento de projetos, da parte que é mais engenharia, ou parte mais técnica, né? Não engenharia, mas a parte mais técnica especificamente de produção desse produto. Tá? A gente vai separar essas duas coisas. Nessas aulas teóricas que eu estou passando para vocês, eu estou focando muito nos processos que estão associados a essa parte administrativa. Como que eu organizo recursos, como é que eu penso em tempo, como é que eu penso em recursos financeiros. Tá? E na parte que vocês vão fazer e se dedicar ao projeto, né, muitos deles, né, a partir do final do primeiro bimestre, geralmente a gente está mais orientado aos produtos. Né? A gente também tem os processos de gerenciamento, a gente vai botar em prática essas coisas, mas a partir do momento que a gente passa a fazer concepção de produto, desenho em CAD, validação, dimensionamento, eu estou fazendo coisas que estão relacionadas à construção do produto em si que a gente quer gerar. Tá?
Então, como eu tinha falado, na parte teórica a gente vai abordar especificamente o gerenciamento de projetos, que é o que a gente está fazendo agora. E na parte mais prática da nossa disciplina, a gente está falando dos processos orientados a produtos. Tá? É claro, né, que as duas partes têm que caminhar juntas. Tá? O objetivo da disciplina, da nossa disciplina aqui de projeto integrador, é envolver diversas disciplinas diferentes utilizando as ferramentas de gestão de projetos. Tá? Então, envolver diversas disciplinas, estou falando em ferramentas técnicas e, portanto, muito mais possivelmente processos orientados para os produtos, né? Como que eu gero um produto, como é que eu envolvo conhecimentos de usinagem, conhecimentos de hidráulica pneumática, conhecimentos das diversas disciplinas técnicas que vocês tiveram, para fazer um produto que faça uma função bem definida. Ao mesmo tempo, eu tenho que gerenciar bem essas ferramentas, gerenciar os recursos aos quais eu tenho acesso, para que essas coisas aconteçam dentro de um planejamento geral bem definido, né, para que esse esforço seja temporário e caiba dentro do nosso ano letivo. Né? Lembra, a dimensão temporal, a gente tem uma data final de encerramento bastante clara, que é o final do ano letivo. Tá? Então, as ferramentas de gestão de projetos estão envolvidas aí para a gente manter o planejamento do jeito que a gente gostaria. Uma coisa que é importante é a gente pensar na integração do projeto. Tá? A gente não, idealmente, né, a gente gostaria que todos envolvidos no projeto tivessem a visão global do que é esse projeto, qual é o objetivo geral desse projeto e como é que ele está sendo levado para chegar nesses objetivos. Tá? Então, ter uma visão integrada desse projeto é uma coisa importante. E eu vou mostrar para vocês, então, algumas ferramentas que ajudam a gente a ter essa visão integrada, né? Não só a visão integrada, como a atuação integrada. Tá? Eu não gostaria que a gente tivesse especialista numa única área de projeto que simplesmente não sabe o que está acontecendo no restante. Tá? Então, por que eu quero isso? Porque o foco restrito numa única parte do projeto ele pode levar aos riscos de erros e a necessidade de retrabalho. Tá? Imagina alguém que é a única pessoa da equipe que sabe desenhar em CAD e essa pessoa não está conversando com as pessoas que vão fabricar. Então, eu desenho em CAD, mas eu desenho peças que são infabricáveis com as máquinas que eu tenho disponíveis. Né? Então, isso tem um grande risco de não ter resultados bons no meu projeto. Né? Tem que haver uma interação, por exemplo, entre o pessoal do projeto e o pessoal da execução. Da mesma forma, o pessoal ali que está pensando nos recursos, né? Alguém que está só preocupado em arrecadação de recursos e gestão desses recursos. Se eles não falam com as pessoas que estão pensando no projeto, né, pode ser que haja um descompasso entre a quantidade de recursos que o pessoal do projeto está demandando, né, o pessoal da parte mais técnica está demandando, e aquela quantidade de recursos que a gente está conseguindo efetivamente arrebanhar. Tá? Então, é bastante importante a gente não ter um foco restrito, né, a gente ter uma visão mais sistemática desse negócio. Então, as ferramentas da gestão de projetos ajudam a sistematizar essa abordagem, né? Porque elas definem um fluxo de informações, que eu tinha falado anteriormente, a comunicação é muito importante. Eles ajudam a gente a alocar recursos diferentes, né? A gente vai começar a falar de alocação de recursos muito em breve, né? Aulas de cronograma, aulas de gestão de recursos financeiros e tal. E eles ajudam a definir como é que são esses pontos de integração entre as diferentes partes do projeto. Então, como é que a gente gerencia essa integração? Né? A gente vai trabalhar muito baseado naquelas documentações que eu tinha mostrado anteriormente. Né? Então, o termo de abertura de projeto é um documento muito importante para fazer a integração de projetos, porque é nele que a gente define o que é o escopo, como é que a gente vai, quem é a equipe que vai trabalhar, qual é o tempo mais ou menos que essa equipe vai ter. Né? A gente tem essa definição preliminar de como é que vai ser feito esse trabalho já desde o termo de abertura de projetos. Esse detalhamento vai ficando cada vez mais claro quando a gente acaba a fase de organização e planejamento, tá? Quando a gente tem um plano de gerenciamento do projeto onde está detalhado o que a gente vai fazer, como, quem, quando, né, quanto dinheiro isso vai custar. A gente tem um plano para isso. Outra forma da gente garantir essa abordagem sistemática, essa abordagem integrada dos projetos, tá? A gente tem um trabalho constante de orientação e gerenciamento do trabalho em si. Durante a execução, a gente tem que estar constantemente orientando o que está sendo feito e gerenciando essas atividades. Né? E ao longo do caminho inteiro a gente tem que estar monitorando e controlando, né? Vendo se as coisas estão saindo como planejadas ou não e controlando para eventuais correções. Sempre que a gente tiver alguma mudança, né? Tinha um planejamento lá definido no plano de gerenciamento de projetos e ao longo da execução eu percebi que algo tinha que mudar. Na hora que eu faço alguma mudança específica no projeto, eu tenho que comunicar as partes envolvidas. Tá? E isso gerir isso da melhor forma possível é uma coisa que nem sempre é tão simples. Né? Quanto mais complexo é o processo, às vezes é difícil a gente ter a dimensão de quais são os possíveis impactos de uma mudança. Tá? Então, a gente ter uma visão integrada de projeto envolve a gente ter um controle integrado das mudanças e uma visão de cada mudança impacta quem e quem tem que ser avisado e quem tem que mudar as coisas que estavam fazendo anteriormente.
E finalmente, também, quando a gente está falando de integração de projetos, a gente tem que pensar nas fases de encerramento de fase de projeto, né, com as tarefas de documentação das coisas que já tinham sido feitas, como a gente já comentou anteriormente. Tudo isso, se a gente levar em conta essas coisas todas, a gente está favorecendo uma visão integrada de projetos. Tá? Então é importante vocês saberem, né, nosso desafio aqui nessa disciplina é fazer um projeto envolvendo o mesmo grupo de pessoas, tanto nos processos associados a produtos, né, de desenho, de concepção, de produção, tudo mais, quanto nas atividades de gerenciamento de projetos, de organização de cronogramas, mobilização de recursos, arrecadação. Então esse é um desafio, né, mas é bom que vocês saibam que nem sempre nas empresas as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto, que estão inclusas dentro de um projeto, elas detêm todas as informações necessárias, tá bom? Então, pode ser que existam projetos para os quais a gente precisa mais conhecimento técnico do que as pessoas que estão envolvidas neles dispõem, e pode ser que tenha, ao contrário, né, a gente tem muito conhecimento técnico, mas a gente não conhece o suficiente sobre gestão de projetos e a gente precisa de ajuda de alguém. Isso não necessariamente quer dizer que eu preciso incorporar para dentro da equipe de projeto essas pessoas, isso quer dizer simplesmente que eu posso trabalhar com atividades de apoio às necessidades de projeto. Tá? Isso pode acontecer com duas formas diferentes, tá? Com escritórios de projetos, tá? Que eles podem ser internos ou externos à empresa, e eles centralizam e padronizam procedimentos de gestão de projetos. Então, pensem lá, vocês são técnicos super bem formados, né? Altas capacidades técnicas, vocês sabem o que querem fazer, um produto bem definido, que tenha utilidade, que seja que tenha futuro, vamos dizer assim, só que vocês não conhecem suficientemente as ferramentas de gestão de projetos, é possível você contratar uma empresa para fazer a gestão do seu projeto. Então você cuida apenas dos processos relativos a produtos e deixa essa empresa que você contratou cuidar de tudo que é processo relacionado à gestão de projetos. Tá? Da mesma forma, se você sabe muito bem como gerir o seu projeto, mas você precisa de um conhecimento específico numa área, né? Eu sei que eu preciso fazer um equipamento que envolva soldagem e eu não tenho conhecimento de soldagem suficiente. Você pode também recorrer a ajudas externas, né? Da parte técnica, né? Ajudas com as atividades associadas ao produto. Tá? E isso são os chamados consultores. Tá? Os consultores ajudam a suprir possíveis lacunas técnicas do projeto. Tá? Então, quando a gente está falando desses escritórios de projetos, né, os escritórios de projetos eles vão nos ajudar em diversas dimensões. Né? Eles vão nos fornecer ferramentas, vão ajudar com a metodologia de gestão de projetos, eles vão ajudar com pessoas. Tal. Então, quando a gente pede ajuda para administrar um projeto, para gerir um projeto, muitas vezes esses escritórios de projetos lidam com essas coisas. Né? O que nos falta muitas vezes é metodologia, ferramentas e pessoas que consigam centralizar e gerir esses processos de projeto. Tá? Então, para a aula de hoje era isso, né? A parte de definições gerais de projeto se encerra por aqui. E a partir da próxima aula a gente vai começar a falar sobre outras ferramentas de gestão de projetos já associados àqueles pratinhos todos que a gente tinha que manter girando, né? Definição de um problema, então, associado à definição de escopo, como é que a gente começa a trabalhar no planejamento, com gestão de tempo, gestão de pessoas, tá? A gente vai começar a falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, deixem suas dúvidas ali no fórum da disciplina e a gente vai conversar, tá bom? Até logo, muito obrigado.